Bom, gente, hoje eu fui convidado a conversar com vocês sobre como vencer as barreiras no trabalho. E é um assunto que com certeza aflige o coração de muitos. Porque o trabalho, a gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando. Então você não estar trabalhando é um problema e você estar trabalhando também pode ser um problema. Mas antes de começar no assunto propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional. Lá pelos meus 10, 11 anos, eu ajudava meu pai porque ele trabalhava, vendia balcão e freezer para mercado. Eu ajudava meu pai porque sempre aparecia um ou outro para a gente reformar. Eu ajudava ele nisso. E ali eu comecei a ganhar meu dinheiro pelo trabalho, né? Aos 12 anos, minha tia montou uma loja de sapatos e foi lá o Jackson vender sapatos também. Trabalhei lá durante o fim do ano, só que eu era freelancer, eu ia só quando tinha movimento, então eu ia só para trabalhar muito mesmo. Então eu passei o fim do ano lá, e para quem trabalha no comércio sabe que fim do ano é uma ótima experiência para quem tinha pouca experiência com o trabalho, porque é muito trabalho, é muita correria. É chegar 10 da manhã e sair 10 da noite. Correndo, 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 e as mulheres pediam 7 tipos de sapatos diferentes e não levavam absolutamente nenhum. E era aquela escada caracol que não é de Deus, a escada caracol, que é perigoso e muito cansativa aquela escada. E trabalhei lá por um bom tempo com ela. Quando eu fiz 13 anos, nesse momento que fiz 13 anos, eu perdi meu pai. Então a necessidade de arrumar um trabalho aumentou nesse aspecto, né? Eu já tinha vontade de arrumar um trabalho que ganhasse por mês, mas agora realmente eu precisava ter um trabalho porque eu tinha perdido meu pai. Mas aos 13 anos é muito difícil arrumar um trabalho fixo. Daí, completei 14 anos, e nesse ano que eu completei 14 anos, abriu a inscrição para a Guarda Mirim de Sorocaba. Daí fomos lá fazer a inscrição para a Guarda Mirim de Sorocaba. Ficamos singelas 11 horas na fila. E não é força de expressão, foram 11 horas na fila. E essa fila não lhe garantia um emprego. Essa fila lhe garantia um cadastro para entrevistas, para talvez conseguir um emprego. Veja bem. Passou uns 4 meses depois da inscrição, nada aconteceu. Não me chamaram para nenhuma entrevista. A gente voltou lá para perguntar, né? Ah, não, logo vão chamar. Depois disso, passou uns 15, 20 dias, me chamaram para a primeira entrevista. Lá no McDonald's do Extra. Falei assim, agora sim, né? Vou lá fazer a entrevista. Daí me deparei com uma outra situação. Só porque você fez a entrevista, não quer dizer que você vai passar. Mas ninguém me avisou disso. Aí começou o primeiro momento de frustração na vida da pessoa, que já estava frustrado com o trabalho antes de ter começado a trabalhar, já estava frustrado. Beleza, bola para frente. Uns 30, 40 dias depois, fui fazer a entrevista na Telenorte, lá do Campolim. E naquele dia estava tendo um treinamento para os funcionários, e eles estavam pegando umas cadeiras de uma sala, colocando em uma sala maior para ter o treinamento. Daí eu comecei a ajudar o pessoal, enquanto eu estava esperando a entrevistadora, né? Daí o pessoal falou assim, com esse jeito que você tem, com esse seu perfil, com certeza você passou na entrevista aqui. Porque você tem o perfil dessa empresa. Daí eu falei assim, que bacana. Fiz a entrevista, no outro dia me ligaram. Os funcionários estavam certos. Passei na entrevista. Aí, conquistei o tão esperado emprego. Me ligaram, Jackson, você passou no processo seletivo, só fazer o exame admissional e começar a trabalhar aqui com a gente. No outro dia, bem de manhã, cheguei lá no lugar fazer exame admissional, aquelas 125 perguntas que você tem que responder, né? Se você tiver tudo aquilo do questionário, você está morto, então você não estaria ali, certeza. Respondi todo o questionário, entrei na sala da médica dela, levanta o braço, levanta a perna, abaixa, não sei o quê, sente dor, alguma coisa? Não. Ela falou assim, então tudo bem, encosta naquela parede ali e lê o que está escrito aqui. Demorou. Encostei na parede, a hora que eu fechei um dos olhos, eu não enxergava absolutamente nada, além das letras gigantescas naquela folha. Não passei no exame admissional. Isso é tão traumático para mim que eu não consigo, assim. Eu fico mais nervoso do que falar aqui na frente para fazer um exame admissional. É terrível para mim. E não passei no exame admissional. Aí aquele início de frustração de não ter passado na entrevista do McDonald's só aumentou, né? Porque eu não passei no exame admissional. Daí a gente correu atrás de todos os procedimentos para conseguir um óculos e tudo mais. Daí nesse meio tempo me chamaram para outra entrevista. Só que ali eu fui com pouca perspectiva.
Porque eu poderia até passar na entrevista, mas possivelmente não passaria no exame admissional. Só que daí fiz toda a entrevista lá, a hora que saí para encontrar com a minha mãe na portaria, ela falou assim, ó, ligaram da ótica, seu óculos ficou pronto. Eu falei, opa, agora acho que vai. Daí passei nesse processo seletivo e comecei a trabalhar nessa empresa. Só que eu queria muito trabalhar, e consegui. Depois de quase 1 ano e meio tentando, consegui trabalhar. Mas não é porque eu queria muito trabalhar que as coisas se tornaram fáceis no meu trabalho. Lá passei por muita dificuldade, ouvi coisas que não gostaria de ouvir e fiz coisas que não gostaria de fazer. Errei várias vezes, mas aprendi muito naqueles 2 anos que fiquei naquela empresa. Tanto é que a profissão que eu tenho é devido ao que eu aprendi lá. Então, a vida é dessa forma. Não é exatamente como você imagina que ela vai ser. Ela é totalmente diferente. Mas agora vamos começar de vez. Agora que vocês entendem um pouco da minha carreira profissional, vamos começar a mensagem de vez. Primeiro eu quero que vocês pensem o que passa pelo coração de vocês quando vocês veem esse vídeo. E eu já adianto que são imagens fortes. Tenham todos uma ótima semana. Fique agora com X-Men Primeira Classe. Esse é o sucesso do seu Domingo Maior, que começa em instantes. Excelente noite, uma ótima semana. Até domingo que vem. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Nesse Dia das Mães, diga eu te amo. Acabou o Fantástico. Todos nós estamos sentenciados à segunda-feira. A sentença da segunda-feira. E por que para muitos de nós a segunda-feira é algo assim tão terrível? Se for feriado na segunda, a terça será a segunda daquela semana. Porque toda semana tem uma segunda-feira. Por que isso é tão terrível? O Tiago e o Bira disseram nas semanas anteriores que o plano de Deus era perfeito para o trabalho. Se o plano de Deus era perfeito para o trabalho, por que a segunda-feira é tão angustiante ao meu coração? Porque em Gênesis 3 explica que houve a queda do homem. O que seria a queda do homem? O momento que o homem desobedeceu a Deus e se afastou dele. E o que aconteceu com essa queda? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore na qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, acho que muitos aqui sabem, não precisa estudar teologia para saber que esse com sofrimento que Deus fala, ele não está brincando, né? Com sofrimento mesmo, ele não está brincando. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então é por isso que é tão difícil para nós, para muitos de nós, a tal da segunda-feira. O pecado distorceu o perfeito plano de Deus para o trabalho. O pecado distorceu. Por isso que é tão difícil para nós a segunda-feira. Só que tem uma coisa. Quando a gente passa por muitas dificuldades no nosso trabalho, nós temos o hábito de nos justificar. Como? Muito simples. Vocês já devem ter ouvido isso. É meu chefe, o problema. É o horário de trabalho, o problema. É a cultura da organização, o problema. É muitas tarefas que eu tenho que fazer, o problema. Tudo é o problema, menos eu. Só que isso não é uma inovação. Se você já reclamou dessa forma, ou já ouviu alguém reclamando dessa forma, isso não é nenhuma inovação. Logo após a queda do homem, Deus perguntou para Adão: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem. O que disse o homem? Sim, eu comi. Foi quem? A mulher que tu me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Veja bem agora quem é o culpado. Então, quer dizer, esse negócio de não assumir, muitas das vezes, a responsabilidade,
vem também do pecado. O que acontece? O pecado nos deixou cego para perceber essa questão. A gente sabe que tem alguma coisa errada com a gente, porque no primeiro dia de trabalho daquela empresa, eu garanto para vocês que vocês estavam super motivados a fazê-lo. Vocês foram, por no mínimo 3 meses, um dos melhores funcionários daquela organização. Então, por isso eu posso dizer que o pecado foi que tornou a segunda-feira uma maldição na vida de muitos aqui essa noite. Por exemplo, o pecado é tão forte que até quem faz o que gosta, passa por frustrações. A Carol, quem não conhece, é bailarina. E geralmente eu acompanho ela nas apresentações dela. São apresentações curtas, de 4h30, 5, suave, de boa mesmo. Eu acompanho ela nas apresentações dela. E ela é coreógrafa de crianças também. Então, a gente viu a apresentação que a Carol não estava, estava só as crianças que ela dava aula. E a apresentação estava muito bonita, era do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E a gente relembra da infância e tudo mais, quando escuta a música e tudo mais. E a apresentação, para mim, foi perfeita, né? Daí, no final, como eu ia dar carona para o Wendel e para a Carol, ela chegou e saiu assim, não acredito. Estava tudo dando certo, mas faltou a Celeste. A Celeste, para quem não sabe, é aquela cobra do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas para mim, estava perfeito. Estava perfeito. O problema é que muitas vezes a gente fica frustrado com o nosso trabalho porque a gente vislumbra uma história que não vai acontecer. A gente vislumbra uma história que não vai ser como a gente quer que seja. Não é verdade? Quantos planos de vocês pensaram de uma forma e deu tudo errado? Quantos planos? E é por isso que muitas vezes no trabalho a gente se frustra também. Vou chegar no trabalho, vou fazer isso e aquilo. Chega às 8 horas da manhã, seu chefe marca uma reunião. Arrebentou, já não vai conseguir fazer tudo aquilo que tinha pensado em fazer. E isso acaba também trazendo frustração. E Deus viu que tudo que havia feito tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. A gente sabe muito bem que a gente passa por frustrações. Mas eu gostaria que vocês lessem 2 perguntas aqui. Você tem visto como o seu trabalho é bom? Ou a frustração tem te limitado a ficar pensando só nela? Você tem visto quando o seu trabalho é bom? Não importa se a sua profissão for lícita, seu trabalho é bom. Jackson, mas a empresa que eu trabalho fabrica parafuso para carro, não tem a menor influência disso ser bom. Tem certeza? Não tem muita gente que ganha vida andando de carro por aí? Muitos Ubers, né? Vendedores que precisam ter o carro? Que está dando qualidade de vida para uma família? Jackson, minha profissão é varrer rua. Cara, tornar uma cidade mais limpa para todo mundo não é se desprender totalmente de si mesmo? Você deixar um ambiente mais agradável para todo mundo? Entendeu? Se você só tem visto as frustrações, eu convido a vocês a começarem a olhar quão bom é o seu trabalho. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês é bom. Obviamente que alguns trabalhos são mais bem vistos e é mais fácil perceber como é bom. Alguns projetos sociais e tudo mais, é mais fácil perceber como é bom. Mas você também, com certeza, faz um trabalho muito bom. Mas hoje em dia existe um sério problema. A gente costuma fazer algumas escolhas bem erradas. A gente esquece da nossa vocação, diferente da Carol, que tem vocação para ser, é visível que ela tem vocação para ser bailarina, para fazer o que faz, para escolher aquilo que nos dá mais dinheiro. Nos dá mais dinheiro. Se o dinheiro fosse excelente, fosse o melhor que pudéssemos ter, muita gente que é milionária não se matava. Porque de repente trocou a vocação dele para ganhar mais dinheiro. Muita gente escolhe ter mais visibilidade. Eu atuo no mercado financeiro, e muita gente escolhe o mercado financeiro porque traz mais visibilidade. Mas se você não tem vocação para isso, cara, você pode até ser um dos melhores investidores do mundo.
mas você não será uma pessoa feliz. Não será uma pessoa feliz. Não tem como, porque você preferiu o que os outros acham legal. Você não preferiu o que você acha legal. Hoje muita gente valoriza alguém que é auxiliar do estagiário dentro de um Facebook da vida, mas não valoriza um padeiro, por exemplo, chefe da padaria real. Por acaso aqui alguém se alimenta de curtida no Facebook? Se alguém se alimenta, deve estar muito bem. Mas geralmente de pão todo mundo se alimenta. Tirando as dietas, assim. Mas todo mundo se alimenta. Então, quer dizer, não digo que é errado o cara entrar no Facebook e ser estagiário. Eu acho super certo. Mas também acho certo se ele tiver vocação para isso. Senão ele pode chegar a ser diretor de redes sociais, mas ele vai ser frustrado. Ele vai ser um diretor frustrado, porque ele, na verdade, queria ser um ótimo padeiro. Então a gente perdeu um ótimo padeiro para trocar por um diretor de redes sociais frustrado. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Outra pergunta que eu gostaria de fazer: você tem visto prazer no seu trabalho? Daí alguns devem estar pensando: Jackson, mas eu moro no Brasil. Se eu for fazer o que gosta, eu vou passar fome. Verdade, vai passar fome. Ah, Jackson, eu gosto de música. Mas você já tentou, assim, uma ideia, assim, de colocar um projeto lá para o seu chefe? Viu? Posso colocar um projeto aqui após o horário de expediente? De quê? De aula de música? Sabe por quê? Porque trabalho tem muito a ver com relacionamento. Na queda do homem, no texto de Gênesis, todo mundo sabe que eles viram um ou outro que estavam nu e se esconderam. Muitos estudiosos, eles dizem que eles não se esconderam por questão de sexo ou outra coisa. Eles se esconderam porque era interessante que o outro não visse, não soubesse de tudo que a outra pessoa sabe. Ou seja, é interessante para mim que vocês não saibam algumas coisas sobre mim. E é interessante para vocês também que eu não saiba alguma coisa sobre vocês. Mas quando a gente, num projeto desse, por exemplo, de música após o ambiente de trabalho, a gente vai criando maiores vínculos de amizade. E aí sim, o trabalho melhora. Sabe por quê? Por que você vem aqui? Acredito porque você gosta das pessoas que estão aqui. Por que no seu trabalho não pode ser assim? Por que você não pode trabalhar porque gosta das pessoas? Quando é que seu cargo definiu quem você é? Quando é que você deixou de ter um coração para ter uma placa com seu cargo e nome lá? O relacionamento no trabalho é mais importante que o próprio trabalho, porque ninguém suporta ficar num lugar onde não gosta de ninguém. Essa é a questão principal. Mas existem também, por incrível que pareça, as pessoas que gostam da segunda-feira. Essas pessoas existem e alguns habitam no meio de nós. Agora eu estou olhando esse gato aqui, eu não sei se ele está realmente feliz, né? Tá um pouco mais que feliz esse gato aí, né? Tem gente que fica feliz com a segunda-feira. Tem o pessoal da estética que folga na segunda, que fica muito feliz com a segunda-feira. Tem o pessoal que está de férias, tipo eu. Segunda, amanhã está suave, segunda, de boa. Tem o pessoal que começa num novo emprego. Que começa daquele jeito que você começou há muitos anos atrás, no trabalho que você está hoje. Que começa para ser o melhor funcionário que aquela empresa já viu. Sabe onde é que ele para de ser o melhor funcionário que aquela empresa já viu? Quando ele põe o foco nas frustrações que tem no seu trabalho. Gente, quem trabalha aqui sabe que a gente faz tantas atividades no dia, tantas que dão certo. Os erros são as menores, mas tem gente que fica lá. Não, eu errei nisso, ele falou daquele jeito comigo. Tem uma questão bem importante. Muitos têm problema com o chefe, não é verdade? Muitos têm problema com o chefe. Eu vou dizer uma coisa. Se você hoje tem problema com o seu chefe, é porque você está servindo ao chefe errado. Se você estiver servindo a Deus, você não terá problema com o seu chefe. Aos olhos de Deus, você vê seu chefe como um ser humano assim como você. De repente, o seu chefe é aquela pessoa que não consegue
definir muito bem o ambiente de trabalho do ambiente da vida pessoal. Então, muitas vezes pode ser isso. Agora, voltando ao pessoal que gosta da segunda-feira. Tem a galera que está de folga, tem a galera que vai começar num novo emprego, tem a galera que está de férias, tem os aposentados e tem também o cara que é o queridinho das empresas, que é o chamado workaholics, que ele vai trabalhar amanhã 18 horas, feliz da vida. Só que isso tem um problema. Tudo que causa um desequilíbrio é um problema. Por quê? De alguma forma, o trabalho é o que ele tem mais importante na vida dele. De alguma forma, ele vê o trabalho acima de qualquer coisa. Tem gente que é um grande executivo, mas não conhece os filhos direito. Porque deixa o filho num colégio durante 8, 9, 10 horas. Que ele é educado por pessoas com culturas totalmente diferentes do que aquela casa. Daí chega no fim da vida velho, os filhos não vão visitá-lo. Por que será? Talvez porque os filhos nunca tenham tido pais. Os filhos tiveram uma ótima escola, os filhos tiveram carros confortáveis para andar, casa confortável para morar, mas não teve pai nem mãe. Essa é a situação. Então, esse pessoal que trabalha 18 horas na segunda-feira e durante toda a semana, tem que rever os seus conceitos para quê? Que Deus é o mais importante. Gostaria de que vocês pensassem também nesse texto. Porque dele, Deus, por ele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Agora, já finalizando, pessoal, o Evangelho é o melhor manual de trabalho que você pode ter. Se você ler a história de Jesus, você vai saber como ser um excelente funcionário. Você vai saber como ser um excelente líder. E principalmente, você vai saber como valorizar as pessoas no seu trabalho. Sei que é difícil, é complicado. Jackson, você não trabalha com o meu chefe para falar um negócio desse. Se você o conhecesse, seu principal chefe eu conheço. Seu principal chefe deve ser Jesus Cristo. É isso que eu queria trazer para vocês. Bira, você já pode vir, que é rápido. Só antes de finalizar, eu gostaria de orar com vocês novamente.